Ok, pessoal. Nessa aula de química, nós vamos estudar um conteúdo bem legal, bem interessante, que é os processos de separação de misturas, tá? Então, essa aula aqui trata de processos de separação de misturas, tá? Você já pode ir anotando processos de separação de misturas. Ok. Bom, pessoal, essa aula aqui eu aconselho que você vá na internet, nos livros e procure imagens do que a gente vai estar falando aqui, para que você possa ter uma melhor compreensão dos conteúdos, tá certo? Ok. Bom, processo de separação de misturas, como o tema já fala, nós vamos estar tratando de separar misturas, tá? Então, o tema central dessa aula é separar misturas. E aí você vai lembrar de uma aula que a gente teve sobre misturas. Misturas ou uma mistura é quando você tem dois ou mais componentes, duas ou mais substâncias químicas, tá? Ou seja, uma mistura é a união de duas ou mais substâncias químicas, de duas ou mais substâncias químicas. Então, a ideia dessa aula é você entender como separar uma substância da outra. Se uma mistura é a união de duas ou mais substâncias, a ideia é você saber, além de misturar, como separar, depois dessas duas substâncias misturadas, então você saber separar essas duas substâncias, certo? Duas ou mais substâncias, lógico. Bom, alguns processos são muito simples e vocês conhecem. Vamos começar a falar deles. Ó, o primeiro processo é o processo de filtração. Esse processo de filtração é um processo de separação de mistura e é conhecido de vocês. Nós vamos iniciar falando sobre a filtração comum. Existem dois tipos de filtração, a comum e a vácuo, tá? Então, a filtração comum, ela serve normalmente para separar um líquido, por exemplo, de um material sólido. Por exemplo, se você quiser separar areia e água, uma mistura entre areia e água, você poderia usar a filtração, tá? Aí vocês imaginem outros, né, que possa ser utilizado. Normalmente a gente utiliza a filtração para separar um líquido, eu vou colocar aqui, ó, um líquido de um pó, por exemplo, tá? A gente pode separar por filtração um líquido de um pó, tá? E o pó é sólido, tá? Lembrando que o pó é um material que está no estado sólido, concorda? Só que ele está na versão granulada dele, como por exemplo a areia é granulada, tá? Então, a gente começa a falar sobre a filtração comum. Imagino que a maioria de vocês conheça. No laboratório, no laboratório de química, por exemplo, a gente usa alguns equipamentos, tá? Você vai ter, por exemplo, um suporte. Aí, como eu falei, eu vou tentar desenhar aqui, mas é interessante que você olhe na internet como que isso aqui acontece de fato, para que você consiga entender. Mas, basicamente, a gente tem coisa desse tipo, tá? A gente tem esse suportezinho, que é onde vai acontecer a filtração, tá? Nesse suporte aqui, a gente coloca uma vidraria. Deixa eu colocar essa vidraria, depois eu vou desenhar de preto e colocar as cores de azul, né? Melhor para a gente entender.
A gente coloca um funil. Imagine que isso aqui é um funil, certo? A gente coloca um funil com um papel filtro, tá? Dentro do funil, a gente vai colocar um papel filtro, que esse papel filtro é para filtrar mesmo, tá? Vou tentar desenhar o papel filtro aqui, ó. Então, o papel filtro, ele vai ficar aqui, ó, dentro do funil, certo? Então, vamos lá, a gente tem um suporte. No suporte, a gente coloca uma vidraria chamada de funil, funil de separação, que é esse cara aqui, chama funil de separação, tá? Dentro do funil de separação, a gente coloca esse papel filtro, e logicamente vocês já devem ter entendido que é para filtrar, tá? Embaixo, a gente vai colocar uma outra vidraria, que é para receber o recipiente, que é o becker, tá? É o becker. Então, a ideia aqui é basicamente essa, tá? Tentar desenhar de preto o líquido, para quando ter feito de azul, né? Mas dá para entender mais ou menos aí. A ideia mais ou menos é essa. Você tem um suporte, onde você coloca um vidro, uma vidraria, chamada de funil. Dentro do funil, você coloca o papel filtro, e esse papel filtro vai filtrar o líquido, que vai cair para o becker, que é outra vidraria que a gente tem em laboratório. Você pode tentar pesquisar na internet uma imagem sobre filtração comum, que você vê isso melhor. Então, a ideia é o quê? Você adiciona, tá? Você adiciona o líquido dentro do filtro, né, do funil, junto, que é uma mistura, por exemplo, você adicionaria água e areia, água e areia. Quando essa água e areia entrasse nesse funil, o que vai acontecer? A água desce, vai para o becker, né? A água desce, vai aqui para o seu becker, e no filtro ficaria só areia, tá? Então, a ideia básica é essa. A fase que passa pelo filtro se chama de filtrado. Ou seja, filtrado é o que desce, que normalmente é um líquido. Então, a gente filtra de alguma coisa em pó. Então, essa aqui é a filtração comum usada em laboratório. Mas aqueles filtros de água também, que talvez algum de vocês tenha até em casa, também é um exemplo de filtração comum. Filtrozinho de água, tá? Então, essa é a ideia básica. Isso aqui é uma aparelhagem de laboratório, tá? Isso aqui é uma aparelhagem de laboratório, laboratório. Num laboratório, é assim que funciona. Mas isso aqui você tem em casa. Filtro de água para beber água, né? Por exemplo, você tem em casa também, provavelmente, tá? Então, isso aqui é só um exemplo, na verdade. Bom, o outro tipo de filtração que a gente vai ter é a filtração a vácuo. Vou colocar preto, para fazer mais organizada essa daqui. Filtração a vácuo. Essa filtração a vácuo, eu vou até deixar em detalhe, ela serve para acelerar, tá? Acelerar a filtração, acelerar a filtração comum. Como assim? Algumas misturas, quando você tenta fazer filtração, tá? Então, por exemplo, algum líquido com algum pó, com algum sólido, quando você tenta fazer filtração, demora, né? Então, o que que eles fazem? Eles fazem uma filtração a vácuo, porque essa filtração a vácuo vai acelerar o processo, certo?
que acontece? Normalmente, a gente tem um esquema parecido com isso. Ó. Aqui é uma vidraria de laboratório, tá? Vidrariazinha de laboratório, comum, você vai encontrar muito. Isso aqui é uma rolha, tá? Deixa eu só dar uma apagadazinha aqui, ó. A gente tem mais espaço. Seria uma rolhazinha. Aí eu vou aumentar mais para cima aqui essa vidraria, ok? Nós temos um outro equipamento, nós vamos chamar de funil de Buncher, coisa parecida com isso, ok? Funil de Buncher. Nós vamos ter uma saída bem aqui, ó. Nesse vidro, nós vamos ter, nessa vidraria, nós vamos ter uma saída, uma mangueira, colocar de amarelo a mangueira, uma mangueira, passando do outro lado por uma trompa de água, tá? Então, aqui, ó, nós teremos uma trompa de água, que pode vir da torneira ou não, tá? Então, o que acontece? Aqui nós temos um equipamento de laboratório chamado Kitasato. Kitasato. Esse Kitasato que é usado nessa filtração aqui, tá? Ele tem essa, deixa eu só preencher aqui, ele tem um desdobramento na lateral, tá? Que é esse desdobramento bem aqui, ó. Ou seja, tem uma saída. Na lateral dele tem uma saída, tá certo? Essa saída é para passar, no caso aí, o ar, tá? Então aqui a gente tem a primeira vidraria que a gente vai usar, o primeiro equipamento, na verdade, que a gente vai usar seria esse Kitasato, ok? Segundo equipamento que a gente tem aqui presente, essa rolha, tá? Uma rolinha, onde vai passar, é, a água passa por ele também. A água vai passar por isso aqui. O líquido, na verdade, que vai ser separado, vai passar por isso aqui, tá? Aqui nós temos, lembra que na filtração comum a gente tinha um funil? Aqui a gente tem um funil específico, que é o funil de Bunsen. Fala Bunsen também, tá? Escreva assim, funil de Bunsen. Beleza? Que é onde vai ficar o meu papel filtro, tá bom? É onde vai ficar o meu papel filtro. Deixa eu só tentar desenhar melhor esse funil aqui, ó. A gente tem uma noção melhor de como é que ele é. Ó, vou cair de preto. Então, a gente vai ter esse funil de Buncher, que é onde acontece a filtração. É onde acontece, na verdade, a entrada do líquido junto com o pó, vamos assim. E aqui é onde vai ter o meu papel filtro, que eu vou colocar de verde. Tá? Vamos supor que aqui eu tenho um papel filtro representado por essa corzinha verde. Ok? Então, a filtração a vácuo usa isso aqui. Um quita-sato, uma rolinha para passar o líquido ali, né? Para encaixar, junto nessa rolinha também encaixa, deixar bem firme. O funil de buncho, o papel filtro. Aqui nós temos uma mangueira, uma mangueirinha, tá? Ok? Essa parte amarela é uma mangueira. Essa outra aqui seria uma trompa de água. Trompa de água.
que acontece? Qual que é o sistema aqui, ó? Importante não é o desenho ficar bonito. Isso aqui você pode pesquisar na internet depois. Você pesquisa com esse nome aqui, ó. Imagem de filtração a vácuo. Filtração a vácuo. Aí você vai ver bem direitinho, bonitinho na internet, como é que é essa imagem. Qual que é o esquema aqui, ó? O esquema é, no funil de Bush, vai estar a sua mistura, tá? Vai estar a sua mistura no funil de Bush. Eu vou dizer que tem água, de azul, ó, água, misturado com, sei lá, areia, pode ser, algum outro material que demore mais, tá? Vou colocar um material aqui vermelho, que venha a demorar a ser filtrado. A ideia é acelerar o processo de filtração, ou seja, a ideia é que o líquido, tá? O líquido cai aqui, isso aqui era para ser umas gotas de água, tá? A ideia é que o líquido caia aqui o mais rápido possível. Para isso, o que que faz? Tá? Nessa trompa de água, cai água. Tá? É bem lógico, né? Nessa trompa de água aqui, ó, cai água, entra água nessa trompa de água, numa velocidade um tanto considerável. Você pode ligar isso aqui, inclusive, na torneira. O que que acontece? A água vai passar por aqui nesse sentido, ó, caindo. A água vai cair na trompa de água. Quando ela cai, devido ao vácuo que vai acontecer nessa região aqui, ó, é como se o ar fosse puxado nessa direção. Entendeu? Então, o ar é puxado naquela direção. Quando ele é puxado nessa direção aqui, ó, aqui no Kitasato, o líquido é puxado para baixo, mais rápido. Dá para entender qual é o sistema? Olha só. O sistema é, entra a água na trompa de água, ela vai cair nessa direção, a água vai para baixo. Quando ela cai para baixo, o ar presente aqui, ó, nessa região, tá? O ar presente nessa região é puxado, tá, para o lado da trompa de água. Então, o ar presente no Kitasato também vai ser puxado para o lado da trompa de água. Isso significa que qualquer ar que esteja presente nessa região, ó, vai ser puxado para baixo e, logicamente, vai puxar a água ou o líquido que esteja aqui em cima para que ele caia aqui, ó, embaixo na região do Kitasato. Tá? Então, essa é a filtração a vácuo, um sistema de processo de separação de mistura também. Eu aconselho vocês procurarem um vídeo na internet de como é que funciona esse processo de separação, ou mesmo uma imagem, você já teria mais ou menos a noção de como é que acontece. Certo? Ok? Um outro processo de separação, de mistura, que a gente vai estar falando aqui, é a decantação. Tá? Decantação. A decantação, ela pode ser feita tanto para separar líquido do líquido, tá? Então, pode ser feito para separar líquido de líquido, um líquido de outro. Como pode ser separado, através da decantação, um sólido de um líquido. Qual que é a ideia? Vamos desenhar a estrutura que a gente vê. Isso daqui é mais rápido. Você tem um suporte. Tem um suporte. Aqui embaixo, continuação do suportezinho, ó, tá? Aqui você tem o equipamento do suporte. E aqui você vai ter a entrada da vidraria que você vai utilizar. Aqui você vai usar uma vidraria desse tipo, tá?
vidrariazinha desse tipo aqui, com um sistemazinho de torneira, tipo uma torneirazinha aqui, tá? Imagina isso aqui é uma torneira, ok? Ok, beleza. Aqui embaixo, você vai ter um becker. Becker foi o que ficou mais bonitinho aí, né? Esse sistema aqui é um sistema de decantação. O que que acontece? Ó? Por exemplo, se você tem água e óleo, água mais óleo, água mais óleo, isso aqui é uma mistura de líquido com líquido. Como é que faz para separar? Você pode observar quando você mistura água e óleo, eles não ficam separados de imediato, eles ficam meio misturados e com o tempo é que eles vão separar. A decantação é um processo de separação de mistura que usa a densidade como artifício. Por quê? A gente já falou sobre densidade. Ó. Imagina uma mistura de água e óleo. O que vai acontecer? Ó? A água é mais densa que o óleo, ou seja, ela é mais pesada que o óleo. Então, quando você coloca a água num recipiente, a tendência é que a água fique embaixo e o óleo aqui de amarelo ó, fique em cima, tá? Ok? Então, quando você coloca água e óleo misturado, a tendência é que a água fique embaixo e o óleo fique em cima. Esse vidro aqui se chama funil de decantação. Funil de decantação. A gente usa. Ali é um suporte e aqui um becker. Bem aqui, como eu falei, uma torneira. Certo? Então, esse funil de decantação, qual é a ideia? Você vai colocar a sua mistura de água e óleo, acabou meu óleo ali, né? Ó. Você vai colocar a mistura de água e óleo aqui dentro, ó, e vai esperar que a água fique embaixo e o óleo fique em cima. Então, aqui você vai ter o óleo, e aqui embaixo você vai ter água. Depois de um tempo, eles vão ficar bem separadinhos desse jeito, por causa da densidade. O que acontece? Quando eles estiverem bem separadinhos, você vem, abre aqui a sua torneira. Ó. Quando você abre a torneira, as gotinhas de água começam a cair. Essas gotinhas de água que estão embaixo. E a água vem para o becker. Certo? Aí você vai tirar a água todinha. Quando chegar na região que vai começar a ter o óleo, você fecha a torneira. E aí você separou a água do óleo. Deu para entender, mais ou menos, como é que funciona? Então, a decantação usa desse processo da densidade. Tá? O processo de decantação de sólido líquido acontece por meio de sedimentação. Tá? Sedimentação. Por exemplo, você pegar um becker e misturar água e areia, o que vai acontecer? Assim que você colocar, vai ficar tudo empassado, tudo turvo, na água e na areia, entre a água e a areia. Vai ficar uma verdadeira mistura entre água e areia. Depois de um tempo, o que vai acontecer? A água vai. Na verdade, a areia é mais pesada do que a água, a areia vai ficar embaixo do seu becker, do seu copinho, né? E a sua água, que é mais maneira do que a terra, que é a areia, vai subir. Então, isso aqui também é um processo de decantação, que usa a densidade, certo? Então, é um processo de separação de mistura. Vocês podem procurar uma imagem na internet também desse processo de separação aí, tá? Decantação é o nome desse processo. Processos. Pronto. Vamos para mais um processo de separação de mistura, tá? O processo, esse daqui não precisa nem explicar, ó, que é o de catação.
Catação é um processo de separação de mistura. Por exemplo, você catar o feijão bom e o feijão ruim. É um processo de separação de mistura. Quer ver outro exemplo? Ventilação é outro processo de separação de mistura simples. Como é que funciona na ventilação? Imagina que você tem uma peneira, tá? Peneirinha. Nessa peneira aqui, ó, você tem areia, tá? Você colocou nessa peneira, ó, tentativa de desenhar uma peneira aqui, né? Você colocou nessa peneira areia e folhas, folha de árvore. Então, você tem areia por aqui, ó, areia misturada por aí, e você tem umas folhinhas de árvores, as folhas, folhinha verde, ok? Como é que é o esquema da separação por ventilação? A ideia não vou nem dizer areia e folha, tá? Eu vou colocar grãos. Por exemplo, você separar algum tipo de grão, grão de café, por exemplo, que a areia, ela não é bem um exemplo, mas pode ser ter feito com areia também. Então, você separa grão de café de folha. O que, que você faz? Ó? Você joga a peneira para cima, joga a peneira para cima. E aí, o que, que acontece? Quando o vento bater, você jogou para cima a sua mistura, o vento vai vir, vai bater na folha e vai levar a folha. E vai ficar só a sua areia. Aí a areia desce para a peneira de novo. É bem simples, né? Ventilação. Ventilação é isso aqui. Um processo de separação de misturas também. Outro processo de separação de mistura é separação magnética. Imantação. Vou colocar aqui separação magnética. O que, que acontece? Imagina que você tem um bocado de madeira misturado com ferro. O que, que você faz? Você chega com um ímã puxa o que é o ferro, que tem característica, né, de ser puxado pelo ímã. Aí o ímã vai puxar o ferro e vai deixar a sua madeira. Isso aqui é o processo de separação de mistura. Certo? Mais exemplos. Tem um processo que vocês, não sei se vocês já viram, mas que o pessoal de hospital faz, que é o processo de centrifugação. Centrifugação, quem faz também é lavadeiras, né? As máquinas de lavar roupa. O processo de centrifugação consiste em uma máquina, tá? Onde você vai colocando os tubos, eu vou desenhar aqui menor para ficar, né? É uma máquina, mesmo elétrica, né? Onde você coloca tubos para separar os componentes. Por exemplo, no hospital é muito comum isso aqui ser usado para separar componentes do sangue, tá? Aí o que é que acontece? O que é que acontece? Essa máquina fica girando rápido, numa velocidade bem alta mesmo, tá? Vou colocar aqui uns botãozinhos, uma placazinha, com os números, tá? Os botões, tá? Pronto, tá aí nossa centrífuga. Então, esse processo consiste no quê? Essa parte aqui de dentro, onde tem o sangue, por exemplo, vai ficar girando bem rápido, bem rápido, bem rápido mesmo. E aí os componentes do sangue são separados, de forma também a usar a densidade. O material que for mais pesado, logicamente, vai ser mais empurrado mais para baixo, né, do que o material que seja mais leve. Então, a centrifugação trata disso aí, tá? Que é mais denso, fica para o fundo do tubo. Que é menos denso, fica no começo do tubo. Certo? Então, aí é um processo de separação de mistura. Também a centrifugação, que é utilizada em hospitais,
Também em máquina de lavar roupa, né? Máquina de lavar roupa. Usa centrifugação, processo de centrifugação. Vamos para os dois últimos, processo de separação, tá? Nós vamos falar agora sobre destilação. A destilação tem duas. Tem a simples e tem a fracionada. Esse processo de destilação, ele é feito para separar líquidos de líquido, por exemplo, tá? Então, é feito para separar principalmente líquido de líquido. Sabe uma coisa que é feita, que é separada por destilação? São os componentes do petróleo. O petróleo é uma grande mistura, tá? Petróleo é uma grande mistura de líquidos, de diversos líquidos, tá? Então, é, 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 a destilação, só separar aqui, ó, a destilação, ela é feita para separar, por exemplo, líquidos de líquidos. Tentativa de um Beck ali, né? Como é que é o processo aqui, ó? Basicamente, na destilação, você tem, né, um chamado aqui condensador, vou colocar isso aqui numa plaquinha, não. Você tem um condensador, que é isso aqui, ó. Condensador é uma vidraria, tá? Uma vidraria parecida com isso aqui, ó, tá? Condensador, uma vidraria parecida com isso aí. Seria mais ou menos essa parte aqui, ó. Tá? Essa parte de cima ali. Então você tem o condensador, aí você tem o vidro que você vai usar para aquecer. Você tem uma manta aquecedora, né? Hoje se usa mais a manta aquecedora, vou até desenhar a manta aquecedora mesmo, tá? Vou botar aqui uma manta aquecedora. Hoje se usa uma manta aquecedora, botõezinhos aqui. Qual que é o sistema aqui, ó? O sistema é que você tem dois líquidos, por exemplo, dois líquidos aqui, ó. Aí você vai aquecer esses dois líquidos nesse vidro aí, tá? Aquele que tem um ponto de fusão mais baixo, o que é o ponto de fusão? Na verdade, o ponto de ebulição. Aquele que tem um ponto de ebulição mais baixo, aí lembra, a ebulição é a passagem do líquido para o gasoso. Líquido para o gasoso. Ou seja, quando você aquecer aqui, esse líquido vai começar a evaporar. Vaporizar, na verdade. E vai virar um gás. Então, aquele que virar um gás primeiro vai subir, certo? Bem aqui tem um termômetro que vai marcar a temperatura em que ele sobe. Quando ele chegar bem aqui, ó, por aqui passa um sistema de água quente e fria. Na verdade, um sistema de água fria, né? Entra um sistema de água fria aí, tá? Nesse condensador. Aí essa água passa por lá, porque esse gás ele vai preencher aqui, e a tendência dele é entrar nesse condensador. Quando essa água fria, né, passa por esse condensador, o condensador fica mais frio. Então ele vai esfriar o gás, fazendo que o gás vire novamente um líquido. Lembra? Quando você esfria um gás, ele vira um líquido, passando por um processo chamado de condensação. Quando ele vira um líquido, o que acontece? Ele vem bem para a pontinha aqui e começa a cair nesse becken. Tá? Simplificando, esse é o processo de destilação.
Você pode procurar também uma imagem sobre esse processo aí. Mas por que destilação simples e fracionada? Basicamente, a diferença aí se trata sobre a questão das proximidades de ponto de fusão, na verdade, sobre ponto de ebulição, tá? Olha só, desenhar aqui a manta aquecedora de novo. Pode ser que fique até mais bonito esse daqui, que o botãozinho para acelerar o processo. Aqui a minha vidraria e aqui esse novo vidro que a gente vai usar, certo? Aqui, opa, aqui, condensador. Bem aqui a gente vai ter um termômetro, o sistema da mangueirinha para esfriar o condensador. E aqui nós vamos ter o nosso becker, que vai receber o meu líquido que vai cair lá de cima. Qual que é o sistema? Ó, esse sistema aqui vai ser o de destilação fracionada. Esse aqui, o simples. O que acontece? Ó? Quando o ponto de ebulição de dois líquidos é muito próximo do outro, dá mais trabalho de você separar. Porque, imagina só, vamos dizer que um líquido comece a vaporizar a 100 graus Celsius e o outro a 105. Então, praticamente, eles vão vaporizar no mesmo instante. Vão começar a virar gás no mesmo instante. Quando a temperatura para eles virar um gás é demorada ou é distante uma da outra, isso não tem problema. Porque, por exemplo, um que vira gás a 50 graus Celsius e o outro a 200, né? O de 50 vai cedo e o de 200 fica lá, ó, esperando atingir 200 graus Celsius para poder subir e virar um gás. Quando os pontos de ebulição, quando a temperatura de ebulição é muito diferente uma da outra, a gente usa destilação simples. Por quê? Aquele que tem a mais baixa sobe logo e o outro fica lá esperando a sua. Agora, quando são próximos, a gente usa destilação fracionada. Por quê? A gente vai aquecer, os dois líquidos vão começar a subir muito próximos, né? Só que nesse vidro nós vamos ter esses pedacinhos de vidro que vai fazer que as moléculas vão encostando neles e eles vão impedindo que aquele que tem o ponto de ebulição mais alto suba mais facilmente. Então, o que sobe aqui primeiro, com mais facilidade, embora ainda tenha esses vidros para impedir, é aquele que tem um ponto de ebulição mais baixo. O que tem um ponto de ebulição mais alto vai encostando nos vidros aqui, desse tubo, e vai descendo novamente. Aí daqui em diante o sistema é o mesmo. Passa pelo condensador, que está friozinho, transforma em líquido e cai no becker. Certo? Bom, pessoal, vocês podem procurar imagens também sobre esse processo de separação de mistura. Eu acho até interessante que vocês procurem. Como aqui a gente faz tudo desenhado à mão, tudo escrito, é interessante que vocês procurem imagens. É lógico que fora desse curso, que aqui é um curso, fora do curso vai ter uma aula que eu vou trazer imagens em si. Então, você pode procurar posteriormente também essa videoaula com imagens, bem direitinho, né? Depois eu posso deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem essa aula com as imagens direitinho. Mas dá para ter uma boa noção desses processos de separação de mistura por aqui. Valeu, pessoal. Até a próxima aula.